Olá, tudo bem? Quero deixar uma palavra para você hoje. Você tem se sentido pressionado? Tem se sentido perseguido? Nesse tempo de pandemia, tem ficado perplexo com as coisas que estão acontecendo? Tem se sentido abatido? Eu quero te dar uma boa notícia. Nós somos pessoas frágeis, sentimos sim as pressões externas, ouvimos sim as vozes externas que vêm sobre a nossa vida, as perseguições, temos abatimentos, mas aqueles que carregam nesse vaso de barro frágil, o maior tesouro de todos, a presença do Espírito Santo de Deus, esses não vão ficar desanimados, esses não vão ficar desesperados, esses não estão abandonados, nunca serão abandonados e muito menos destruídos. De onde que eu estou tirando isso? Da Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 7. Nós, vaso de barro que carregamos o maior tesouro de todos, a presença do Espírito Santo de Deus, podemos sim sofrer pressão, mas não ficaremos desanimados. Podemos sim ficarmos perplexos com as coisas, com as situações que estamos vivendo, ficamos perplexos, mas isso não é capaz de nos deixar desesperados. Uma pessoa desesperada, ela é capaz de abandonar a própria vida, desistir da própria vida. Não, desesperados não. Sim, somos perseguidos de todos os lados, sofremos perseguições. E em algumas vezes nessas perseguições nós somos abatidos. Você vai ser abatido em algum momento. Em algum momento nessa perseguição nós seremos feridos. Sim, pessoal, nós seremos. Mas veja bem, você nunca esteve abandonado e nunca estará destruído. O Senhor não te abandona. Você pode até ter sido abatido, mas destruído jamais. O Senhor está conosco. Ele habita nesse vaso de barro. Tem a presença do Espírito Santo de Deus. E isso, gente, é lindo. Isso é lindo. Isso é bênção de Deus. Essa palavra é uma palavra que traz ânimo. Mas eu quero agora te levar para uma outra palavra que está lá em Tiago, capítulo 4. Nessa palavra, inicia sim a palavra de Tiago. No verso 4, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Pessoal, nós temos um relacionamento com Deus, uma aliança com o Senhor. O Espírito dele habita em nós. Mas quando adulteramos, quebramos esse relacionamento, o nosso relacionamento com Deus ele é comparado com o relacionamento de um homem e uma mulher. E o adultério é uma forma de quebrar essa aliança. Mas olha que bacana, ele diz aqui, mas ele nos concede graça maior. Graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Talvez você esteja se perguntando, quando foi que eu adulterei contra o meu Deus? Quando foi? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você coloca outra coisa nesse relacionamento, outra pessoa em primeiro lugar, quando você não se importa mais para estar na presença, pare e pense no seu relacionamento. Você que é casado, que tem um namorado, um noivo, uma noiva, você tem prazer de estar com aquela pessoa, você tem prazer de conhecer e se deixar ser conhecido por ela. Quando há o adultério, é porque o seu foco deixou de estar naquela pessoa e passou para uma outra pessoa. No nosso relacionamento com Deus não é diferente. Quando você deixou de gastar tempo com o Senhor, quando você deixou de focar no Senhor, de estar com Ele, de ler a tua palavra,
certamente é porque outras coisas chamaram mais a sua atenção do que o próprio Deus. Importaram mais para você do que o próprio Deus, mas Ele concede graça maior. Graça é nos dar aquilo que não merecemos. Quando o versículo que vem após essa frase é o seguinte: mas Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Veja bem, num relacionamento onde uma aliança é quebrada por adultério, se uma das partes, a parte que pecou, que quebrou aquele compromisso, aquela aliança, se ela é orgulhosa, se ela, por exemplo, não se arrepende, se ela não chega e diz assim, me perdoa, eu errei, eu estou muito arrependido, eu não devia ter feito isso, como isso me dói, como dói minha alma, eu quero resgatar minha aliança com você, eu quero ter uma vida com você, muito melhor do que a que tivemos até agora, quero me dedicar a esse relacionamento. Se a parte que fez isso não reconhece, não se humilha, não se lamenta, não chora, como então vai haver restituição, perdão? Deus diz pra gente que Ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Concede graça, ou seja, Ele te dá aquilo que você não merece. Nós não merecemos o perdão, a salvação, mas Ele dá àqueles que se colocam numa posição humilde diante dEle, de reconhecimento. De fato, meu Deus, meu coração está em muitas outras coisas. De fato, Deus, eu estou muito dividido. E aí ele continua falando. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Como resgatar, como restituir esse relacionamento com o Pai? Lamentando-se, chorando, sabe? É momento de reflexão, Esse tempo de pandemia é um tempo de oportunidade. Eu creio que tem levantado uma grande parede e essa parede ela está dividindo o que é santo do que é profano. Qual lado você está? É tempo de se arrepender, é tempo de se achegar mais a Deus, é tempo de ser esse vaso que carrega a presença do Espírito Santo e passar isso para frente. Outros vasos precisam carregar essa presença viva de Deus e você precisa ser resposta de oração, você precisa ser aquele que vai expandir o reino de Deus nesse mundo. Então, se porventura hoje você está desanimado, você está enfraquecido, se porventura hoje você está com a sua mente, o seu coração divididos, é hora de voltar, de lamentar, de chorar, de se entristecer e de se aproximar do Senhor. É hora de se submeter a Deus, é hora de resistir ao diabo, limpar as suas mãos, o seu coração, tirar essa mente dividida, se dedicar inteiramente ao Senhor, integralmente ao Senhor, e Ele o exaltará. Deus te abençoe, meu irmão.